Olá a todas, olá a todos. Estamos aí na última aula desse nosso curso, dessa disciplina de Ciência do Ambiente. E hoje nós vamos falar um pouquinho continuamos falando sobre o tema de gestão da energia, mas nós pensaremos do outro lado do balcão, como eu costumo dizer, a parte de eficiência energética. Durante pelo menos historicamente, o planejamento energético, na grande maioria dos casos, ele se baseou mais na parte da oferta. A população está crescendo, a população está desenvolvendo, o consumo de energia está aumentando, nós devemos construir mais hidrelétricas, termoelétricas, que seja. Devemos aumentar a oferta da energia. Então, historicamente, nós temos essa população aqui e, de um lado, nós temos a oferta de energia para atender essa população. Qualquer variação nessa população, o planejamento ele sempre era na ótica, na perspectiva da oferta. Só que existe uma outra perspectiva que passou a ser considerada nas últimas décadas, que é a perspectiva não da oferta, mas do uso, da demanda de energia. Quando nós temos problemas de oferta, você pode resolver esses problemas de oferta ou equacionar esses problemas de oferta, não construindo mais hidrelétricas, não necessariamente construindo mais hidrelétricas, mas simplesmente incentivando o consumo racional da energia. Em resumo, melhorando a eficiência no uso. Então, do lado da demanda. Isso aconteceu no Brasil, vocês talvez se lembrem ou vivenciaram isso, mas certamente os pais de vocês vivenciaram, foi o racionamento de energia que nós tivemos no ano de 2001. Então começou, não vou dizer que começou, mas teve um grande apelo, e os objetivos eles foram alcançados, até alguns deles antes do planejado, justamente porque a população se tornou mais consciente no consumo de energia. Por isso que nas duas aulas anteriores nós falamos bastante da oferta, e fala-se muito de oferta, e nessa aula nós vamos gastar aí alguns minutos, é uma aula um pouco mais curta, embora seja um tema tão relevante, nós vamos falar, como eu dizia inicialmente, do outro lado do balcão. Vamos falar da eficiência, a eficiência do uso da energia. Na aula eu dividi em 3 etapas, apresentar algumas definições aqui para vocês, falar de 2 indicadores que geralmente são utilizados nesse contexto de entender e mensurar a eficiência energética e, por fim, apresentar alguns números, principalmente na realidade brasileira, de performance de alguns setores da economia em termos de eficiência energética. Ok? Bom, a palavra eficiência para o engenheiro é uma palavra muito importante, uma palavra muito cara no sentido de ser importante, estratégica. E uma forma, talvez, clássica de você medir a eficiência energética de um determinado processo, de uma determinada transformação energética, que seja, é justamente a relação entre a energia, ou a quantidade, o montante de energia que foi de fato utilizada para aquele serviço, para você fazer aquela atividade ou aquilo que você pretendia fazer, e a energia que foi consumida. Então, quando você tem uma parcela de energia útil cada vez menor em relação à energia que foi consumida, você tem uma baixa eficiência energética. É muito comum, todo o processo energético ele tem perdas. Embora a energia, pela primeira lei termodinâmica, ela se conserve, a qualidade da energia não. Então, todo o processo ele tem perda. Nós temos aqui, por exemplo, nesse desenho, que inclusive está no material, na referência oficial desse curso, nós temos um processo que tem a entrada de uma potência de 100 kW. Esse processo ele pega essa quantidade energética, transforma parte dessa quantidade energética aqui, só que parte é perdido. E essa parte aqui, dependendo se essa transformação, principalmente se ela foi de calor em trabalho, nós temos limites ali termodinâmicos que eles não são ultrapassados. Você perde energia. E se colocar num outro processo, se essa quantidade de energia passar, esse fluxo energético, por outro processo, você
é possível ter perdas, né? E de 100 unidades que foi consumida, você entrega para o uso final apenas 48. Então, a partir dessa forma, nós teríamos uma eficiência de 48%. De 100 unidades disponibilizadas, eu usei apenas 48, certo? Em termos de perdas, e quando se fala em eficiência, é inevitável que você fale de perdas, nós temos vários tipos de perdas. As perdas elas podem ser classificadas. Se as perdas elas decorrem de acordo com esse fluxograma aqui ao lado, elas decorrem principalmente da transformação de calor em trabalho. Nós sabemos que pelas leis da termodinâmica, uma parcela dessa energia ela é perdida na forma de calor que não pode ser transformada, não pode ser recuperada novamente, né? Então, existem limites específicos, vê lá o ciclo de Carnot, existem limites específicos para isso. Essas perdas são as chamadas de irreversíveis, são inevitáveis, você não consegue recuperar, em especial quando você tem a transformação de calor em trabalho, ok? Porém, quando as perdas do processo que você está analisando, elas não decorrem dessa transformação, é possível haverem outras perdas. Como, por exemplo, as perdas se devem a limites físicos e econômicos. Às vezes, você vai gastar uma fortuna para que, ao invés de você ter um aumento de eficiência de 48% para 49%. Então, existe aí um limite econômico, poxa, não vale a pena, né? Deixa que perca, né, essa quantidade de energia. Então, se houver limites físicos, econômicos, às vezes são limites da própria tecnologia mesmo, né? Essas perdas elas podem ser denominadas de justificadas. Eu sei que há perdas, eu sei que existem tecnologias para anular ou reduzir essas perdas, mas é muito caro, né? Ou essa tecnologia não chegou ainda aqui na minha realidade, enfim. Pode pensar em várias possibilidades, mas a questão é se os limites são físicos e econômicos, nós chamamos de perdas justificadas, né? Aqui as irreversíveis, as justificadas. Agora, quando você não tem perdas irreversíveis, quando você não tem perdas justificadas por aspectos físicos e econômicos, é aqui que reside o potencial de eficientização do seu processo. Essas perdas elas podem, ou, como o texto diz, elas devem ser reduzidas. Ok? Quais são as causas dessas perdas? Bom, tirando as perdas irreversíveis, né, nós podemos verificar no processo energético que as perdas elas podem ser ocasionadas porque o projeto ele é deficiente. Concepção errônea de projeto, os equipamentos eles não são adequados para aquele determinado processo, né? Nós podemos ter perdas, operação ineficiente, né? Sistemas energéticos operados de forma irresponsável, ou a manutenção inadequada. Não existe uma manutenção, ou pelo menos a manutenção não respeita o cronograma, né? A manutenção ela não é feita de forma adequada. Geralmente, quando essas perdas reduzidas, que devem ou podem ser reduzidas, você consegue reduzir desta forma aqui. Desta forma aqui. Bom, dentre os muitos documentos, quando nós falamos de planejamento energético, pelo menos no Brasil, né, eu apresentei vários gráficos para vocês do chamado Balanço Energético Nacional. Então, em muitas das aulas anteriores e aqui também você encontra, né, o Balanço Energético Nacional, um documento muito importante se você tem interesse em trabalhar com a parte de energia. E no Balanço Energético Nacional é feito pela empresa de pesquisa energética chamada EPE. Né? Dentro do Balanço Energético Nacional, pelo menos nas últimas versões, nós temos o chamado de Balanço de Energia Útil. Balanço de Energia Útil. Então, você tenta contabilizar, de maneira geral, a eficiência dos processos energéticos no Brasil. Desde a aquisição da energia por importação, ou energia primária, né, da natureza, até o uso final.
Eu vou apresentar aqui alguns números para vocês que vocês vão ficar, acho que, um pouco decepcionados ou estarrecidos. Mas antes disso, como que se faz essa conta do balanço energético, o balanço de energia útil, né, no Brasil? Primeiro, nós temos a contabilização da energia primária. A energia primária, como nós já definimos nas aulas anteriores, é a energia que vem da natureza. Então, é o petróleo, é o carvão mineral, é a energia hidráulica, né, a energia potencial ali que está naquela vazão de rio, naquela determinada altura. Né? Mas nós temos aí isso que nós chamamos de energia primária. Só que ninguém, pelo menos grande parte dos usuários dessa energia, não consomem a energia no formato que ela se encontra na natureza. Você precisa de processos. Né? Ninguém consome petróleo. Você consome diesel, que é proveniente do petróleo. Você consome gasolina, que é proveniente do petróleo. Ninguém consome cana-de-açúcar como energia. Você consome o etanol que é produzido da cana-de-açúcar. Ninguém consome, não é que ninguém, né? Mas de maneira geral, você não consome a energia hidráulica em si, mas a eletricidade produzida a partir da energia hidráulica. Por isso que existem, entre a energia primária até o uso final, existem processos aqui intermediários de conversão, que transformam essa energia primária numa energia chamada de energia secundária. Eletricidade, combustíveis, é chamada de energia secundária. E por fim, nós temos aqui desse outro lado, né, lado de cá, nós temos a energia útil, né, o serviço mesmo de energia. A energia secundária, o combustível que abastece o motor, essa energia do motor, né, da queima desse combustível vai ser transmitida ao eixo, o eixo vai movimentar e vai movimentar um carro, vai te levar para baixo ou para cima. A mesma coisa da hidroeletricidade. A energia hidráulica transforma a energia potencial em energia cinética, movimenta uma turbina, essa turbina movimenta um gerador, gera eletricidade, essa eletricidade é transportada até a sua residência, que vai abastecer o seu micro-ondas, vai abastecer a sua televisão ou o seu computador, como nós estamos falando agora. Né? Então, nós temos essas etapas, da energia primária, a energia secundária e aqui a energia final, o uso em si. Sem dúvida alguma, tanto na parte de conversão quanto na parte de uso, nós temos perdas. Né? E nesse balanço de energia útil, nós tentamos contabilizar essas perdas. E aqui existem alguns valores, né? Deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro. De um lado, nós temos tudo em valor energético, tá bom? Em milhões de toneladas equivalente de petróleo. Uma tonelada equivalente de petróleo dá algo em torno de 42 gigajoules, só para vocês terem uma ideia. Mas de um lado, isso aqui é a nível do Brasil, nós temos toda a entrada de energia em um ano no Brasil. 330 milhões de toneladas equivalente de petróleo. Esses valores, esse valor 38 e 74 aqui, eles são valores de energia importado. Por exemplo, petróleo, o Brasil, parte dele, nós importamos, pelo menos de acordo com este gráfico aqui. Do outro lado, né, do balcão, nós temos o uso dessa energia. Né? Nós exportamos energia, a energia útil, né, para o serviço, para fazer andar um carro, para ligar o micro-ondas, né, energia útil. E aqui no meio, como vocês podem ver, nós temos todos os processos de conversão. Então, as refinarias de petróleo e as unidades de processamento de gás natural, eles vão pegar esse petróleo, transformar em combustíveis. Né? Você vê, por exemplo, aqui que grande parte da energia que sai de uma refinaria, na forma de combustíveis, vai abastecer o setor de transporte. Né? E, seguindo o fluxo da energia, né, exatamente no setor de transporte, você vê que uma pequena parte, cerca de menos de 30% dessa energia que abastece um veículo, em média, ela realmente serve para movimentar o veículo. 70% é perdido. Nós pegamos aqui, por exemplo, a indústria. A indústria, grande parte dela, né, algumas indústrias são abastecidas com a geração elétrica. Geração elétrica é proveniente de energia hidráulica, energia primária. Então, nós temos aí geração elétrica, no caso aqui hidroelétrica, abastece a indústria.
Parte dessa energia é perdida, não especificamente a eletricidade, né, porque a indústria é abastecida por outras fontes de energia secundária, e parte transforma em energia útil, né? Destilaria de cana, enfim. Mas o que nós vemos disso daqui tudo é que quando você compara a quantidade de energia que é perdida com a quantidade de energia que de fato, realmente foi utilizada para aquele determinado processo, né, fazendo essa conta de 209 pela quantidade de energia total consumida, nós observamos que no Brasil, isso é muito parecido com grande parte dos países do mundo, nós temos uma eficiência menor que 40%. Grande parte da energia consumida no Brasil hoje é perdida. Então, esse gráfico, acredito que convença vocês que a gente ficar focado, né, que as pessoas, os tomadores de decisão, como faziam antes, focar apenas em aumentou a demanda de energia, vamos aumentar a oferta, você vê que às vezes o benefício não é tão bom assim. É claro que a oferta ela tem um papel relevante, aumentar o consumo de energia geralmente está associado à oferta, só que você não pode fazer um planejamento apenas nessa ótica como era feito, apenas na ótica da oferta. É importante você considerar também a ótica da demanda, né? Porque todos esses fluxos em vermelho que estão aqui, existe um potencial, sem dúvida alguma, que não é perda irreversível e nem justificável, mas existe um potencial de redução, né? E realmente, tem que ficar claro para vocês que você reduzir o consumo de energia, garantindo a mesma quantidade de serviços, ao reduzir o consumo de energia, você está reduzindo a exploração do meio ambiente, né, ou quaisquer impactos ambientais associados aos processos de conversão de energia. Perfeito? Bom, aí sim, no balanço de energia útil, disponibilizado pelo Balanço Energético Nacional, nas suas últimas versões, nós temos aqui a comparação da utilização da energia no Brasil em 3 anos, né? 84, 94 e 2004. E esse gráfico aqui é o seguinte, nós temos que a energia útil, na verdade a energia total, a energia consumida, né, ela nada mais é do que a energia de fato utilizada, a energia útil, e nós temos aqui a energia perdida. Só que dentro da energia perdida, dentro dessa parcela de energia perdida, essa parcela ela é contabilizada, pelo menos nesse estudo, por 2 parcelas, pela soma de 2 parcelas. Primeiro, o potencial de energia que eu consigo recuperar. E segundo, o potencial de energia não recuperável. O potencial de energia não recuperável geralmente é processos associados a perdas irreversíveis ou que não têm, possuem limites econômicos e físicos, né? O que nós observamos ao longo desses 20 anos, representados nesse gráfico, é que a energia útil, aqui, né, ela acaba se aproximando, em termos percentuais, ela acaba se aproximando da energia não recuperável. O potencial de energia recuperável diminuiu, justamente porque não está sendo perdido. Você aplicou ao longo desses anos processos de eficiência energética, a população consome de forma mais eficiente, né, a troca de combustíveis, tecnologias mais eficientes. Então, aquela energia que potencialmente poderia ser recuperada, ela de fato passa a ser recuperada. Então, o potencial acaba diminuindo. Olhando de outra forma, né, se você considerar o limite desse gráfico como sendo a energia total consumida, você observa que de 84 e 2004, você observa que proporcionalmente, né, a energia útil ela tem uma relevância, ela tem uma contribuição maior, certo? Então, isso daí mostra que, ao longo dos anos, os processos de produção e uso de energia no Brasil começaram a ficar mais eficientes. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui ao lado, evolução dos rendimentos energéticos por setor. Vou chamar a atenção aqui, se vocês tiverem interesse de ler um pouco mais, vocês podem acessar esse link, vai chamar a atenção apenas de alguns processos aqui para vocês. O setor residencial é aquele que entre
84 e 2004, teve o maior ganho de eficiência, né? 41%. Nós temos aqui a parte de aquecimento direto, né? Principalmente do setor residencial, acabou tendo uma relevância muito grande, né? Uma variação importante, principalmente quando, em 84, grande parte do aquecimento usava lenha, né? E hoje utiliza eletricidade, que é um processo mais eficiente, né? De aquecimento, por exemplo. Mas nós temos aqui os transportes, eles tiveram, né, um crescimento, um aumento de eficiência de 20%, indústria 15%, né, mas o setor residencial é aquele que mais chama a atenção. Nesse mesmo estudo, é possível você determinar o que eles chamaram, bem interessante essa análise, o que eles chamaram de efeito tecnologia e efeito sociedade. É uma típica análise que na economia eles chamam de ceteris paribus, ou seja, como que você mede a quantidade de energia consumida, né? Você tem o consumo, né, da energia, a energia consumida, a energia útil, né, desculpe. Consumo de energia vezes a eficiência do processo. A quantidade de energia que você consome vezes a eficiência vai te dar energia útil. Quando eu quero analisar, no caso desse estudo, o efeito tecnologia, eu travo o consumo, no caso aqui eu acho que eles pegaram o consumo de 2004, e variou a eficiência média dos processos de 84, 94 e 2004. Então você vê se a variação do aumento dessa energia útil se deu pela eficiência, por uso de tecnologias mais eficientes. Quando nós analisamos o efeito sociedade, você trava o aspecto de eficiência do processo, acho que pegou uma eficiência média, se não me engano, de 2004, né? Mas aí você variou o consumo. O consumo está muito associado, da sociedade está muito associado à redução do consumo. Né? O efeito sociedade, redução de consumo, o tipo de processo que aquela população preferiu e a eficiência do processo em si. O efeito tecnologia está associado à eficiência do processo em si. Então, vamos pegar essas duas últimas tabelas que estão em um range maior de tempo, né? Chama muito a atenção que, em termos gerais, o efeito tecnologia sempre é maior que o efeito sociedade, em termos gerais. Né? Então, a introdução, o desenvolvimento, o uso de tecnologias mais eficientes, ele é o responsável pelo aumento da eficiência do uso de energia. Ponto. Né? Isso daqui é muito relevante, por exemplo, na indústria. Processos mais eficientes, operações mais eficientes, projetos mais eficientes. No caso do efeito sociedade, ele, como era de se esperar, ele é mais relevante aqui no setor residencial, por exemplo. Então, redução do consumo, um banho mais rápido, né, a troca de fonte de energia. Então, isso daí mostra a grande diferença, mas inevitavelmente, a análise que nós fazemos você quer melhorar a eficiência dos processos, parta para o efeito. O efeito tecnologia ele sempre é mais relevante. Né? Processos mais eficientes, operações mais eficientes. Certo? Bom, partindo para a segunda parte dessa nossa aula, eu gostaria de apresentar para vocês, quando nós falamos de eficiência energética, é muito importante nós medirmos, né, a eficiência energética, já que ela é tão importante no planejamento energético como um todo. Eu gostaria de apresentar para vocês dois indicadores que são muito utilizados. Alguns casos aqui eu vou salientar para vocês, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas indicadores que são utilizados ou eventualmente utilizados para indicar eficiência energética. O primeiro desses indicadores, acredito que alguns de vocês já devam ter ouvido falar, é o chamado de intensidade energética. Intensidade energética é um indicador que ele associa, como está escrito aqui ao lado, a quantidade de energia pela quantidade de produto ou de riqueza gerada. No caso aqui, todos os dados nossos, que eu vou apresentar nesses slides, eles associam a energia primária, a energia que eu uso para gerar uma unidade monetária. Quanto de energia que eu uso na economia brasileira para gerar R$1 ou $1, que seja. Isso é o chamado de intensidade energética.
Nesse contexto, no primeiro momento, quanto menor a intensidade energética, aparentemente mais eficiente é um determinado setor, é um determinado país, porque eu estou gastando menos energia para gerar uma unidade monetária de riqueza. Poxa, processos mais eficientes. Aqui nós temos os dados de eficiência energética em quilowatt-hora por dólar. E nós vemos, né, no caso do Brasil, é algo constante. Em preto nós temos um valor mundial, bem agregado, né, tem uma leve redução de 90 para 2015. E você observa a China, né, a China que está passando agora, né, nas últimas décadas, pela Revolução Industrial, que a Inglaterra passou no final do século XIX, uma redução drástica da intensidade energética. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: a intensidade energética é um indicador muito interessante, ele é agregado, né? Afinal de contas, é interessante, né, você pensar num país ou para um setor, quanto de energia que em média eu devo investir para gerar uma unidade de riqueza. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes ele mascara certos efeitos da estrutura mesmo da economia de um país. Você pode, por exemplo, ter um país pequeno, basicamente dependente do setor de serviços, que vai ter uma intensidade energética baixa. O que um setor de serviços consome em relação ao setor industrial é geralmente muito pequeno. Então você tem um país pequeno, com um setor de serviços bem robusto, né, que é o grande responsável pela geração de riqueza daquele país. Você vai ter, naquele país, um país com uma intensidade energética baixa. Isso não significa que este país, com uma intensidade energética baixa, seja um país altamente eficiente. Ao comparar esse país com uma intensidade energética baixa, né, pega um país, por exemplo, majoritariamente baseado no setor industrial, o PIB, né, a riqueza desse país é grande dependente do setor industrial, e você tem esse país, majoritariamente baseado no setor industrial, com uma intensidade energética alta. Quando você compara esses dois países, esses dois casos, supondo que intensidade energética significa eficiência de processo, você pode chegar à conclusão que este país aqui, pequeno, com setor de serviços, é um país mais eficiente que esse segundo. Só que ao analisar in deep, né, analisar na profundidade, você pode chegar à conclusão, não é tão difícil, perceber que esse país, embora tenha uma intensidade energética alta, é um país cujos processos industriais trabalham nos níveis ótimos. E esse país, embora tenha uma intensidade energética baixa, baseado no setor de serviços, é um setor que consome menos energia por natureza, por estrutura. É um setor que, mesmo consumindo pouco, consome mal. Então, tomar cuidado com a intensidade energética. A intensidade energética é um indicador agregado, importante, mas ele não necessariamente determina a eficiência energética de um país, ou de um setor, principalmente quando ele é analisado de forma agregada. Nos próximos slides nós vamos ver, eu acho que eu vou conseguir comprovar para vocês o cuidado que nós temos que ter com esse indicador de intensidade energética. Por outro lado, existe um indicador bem interessante chamado de ODEX, indicador, se não me engano, europeu. E esse indicador aí sim, ele acaba sendo interessante porque ele é um indicador relativo. Então, no caso aqui desse gráfico, ele pegou a partir do ano de 2005. Então, o ano de 2005 zerou para todos os setores e verificou a variação do consumo de energia daquele determinado setor e pondera, né, o consumo de energia desse setor pela contribuição desse setor no consumo de energia da economia total. Então, nós observamos, isso daqui é a intensidade energética, como eu mostrei no gráfico anterior, do Brasil, em 2005 até 2018. Você vê que fica uma coisa constante. E aqui nós temos o ODEX do Brasil nesse mesmo período. Essa linha azul é justamente a composição de todos os setores da economia. Então, nós temos aqui nessa linha azul a variação do consumo de um setor A, né, o consumo de energia do setor A, só que ele é ponderado pela participação
desse setor A na economia como um todo, no consumo total. Então, setores assim que reduziu muito, né, se tornou muito eficiente ao longo dos últimos anos, mas se esse setor ele representar no consumo total 1%, não vai fazer tanta diferença. Então, o ODEX ele é um indicador, esse sim, um indicador de eficiência energética bem interessante. Nós observamos, né, no caso do Brasil, embora a intensidade energética tenha se mantido constante, no caso do Brasil nós observamos que a eficiência energética, um ganho aí, se eu não me engano, de 14% na última década. Ok? Isso daí vai estar comprovado, né, nas tabelas anteriores. Nós observamos em 84 a 2004 um ganho de eficiência energética, especialmente por conta do efeito tecnologia. Vamos varrer, já na última parte dessa nossa aula, como é que isso daí se deu, esse ganho de eficiência se deu em alguns setores no Brasil. Setor residencial. O setor residencial ele é, em média, responsável por 1/3 do consumo de energia no Brasil. Né? E o que nós observamos é o seguinte: o consumo de energia aqui, né, por domicílio, aqui em azul, ele reduziu. Ele reduziu, além do consumo de energia ele ter se tornado menor, quilowatt-hora por domicílio, né, porque diminuiu o consumo, porque acessou os domicílios, eles tiveram acesso a tecnologias mais eficientes. Né. Nós temos aqui um aumento do consumo de eletricidade, do ano de 2000 até o ano de 2019. Então, o TEP, né, aqui está em unidade de TEP, por domicílio. Então, existe um aumento do consumo de eletricidade. A eletricidade, o uso da eletricidade é mais eficiente, né, do que você aquecer água para tomar banho. O uso de eletricidade acaba sendo mais eficiente nesse sentido. Aquelas perdas irreversíveis, elas são bem menores, né, do que processos térmicos, certo? Então, isso justifica a redução do ODEX, do setor residencial. Se você olhar no slide anterior, o setor residencial é o que teve, né, de 100 unidades aqui, ele chegou a 80. Então, nós temos uma redução aí de 20% do consumo de energia, ou, em outras palavras, o aumento de 20% da eficiência da utilização de energia no setor residencial. Um dos grandes motivos, né, desse aumento de eficiência do setor residencial se dá através dessas medidas de eficiência energética. Né. No ano de 2001 apareceu a Lei de Eficiência Energética, 10.095, se eu não me engano, que teve grande participação da Universidade Federal de Itajubá, professores, pesquisadores aqui. E nessa Lei de Eficiência Energética, pegando já algumas coisas do Plano Brasileiro de Etiquetagem, um pouco mais antigo, né, década de 80 ou 90, tornou obrigatório para vários eletrodomésticos que esses eletrodomésticos eles fossem rotulados, certificados, atingissem certos indicadores de desempenho. Né? Facilmente, hoje, quando você compra um eletrodoméstico, você encontra esse símbolo aqui, que mostra, olha, esse eletrodoméstico naquela categoria, ele é classe A ou classe B, indicando a eficiência do consumo. Né? Então, nós temos aqui, nesse gráfico, vários projetos, né, vários protocolos, digamos assim, e iniciativas, né, aprovadas e implementadas para vários tipos, né, de eletrodomésticos, garantindo que o usuário final, as residências, elas tivessem acesso a esses eletrodomésticos, pudessem escolher eletrodomésticos mais eficientes. Né? Nós temos aqui, por exemplo, isso aqui também está no nosso livro, né, utilizamos essa disciplina, a questão da iluminação. Né? A iluminação, as tecnologias, em termos de lumen por watt, a tecnologia muito mais eficiente, né? Quando nós, lâmpadas fluorescentes, compactas, comum, até o LED, e nós observamos que a tecnologia LED, em comparação com as incandescentes, ela é muito mais eficiente, ela garante um serviço, né? Garante o serviço utilizando muito menos energia. Então, existe esse tipo de informação, acaba favorecendo, né, tem favorecido os consumidores a acessarem, né, a preferirem esse tipo de tecnologia, o que implica na redução do consumo das residências também. No caso da indústria, nós observamos, aqui eu acredito que faça com que vocês se convençam bastante como que a intensidade energética tem que tomar um certo cuidado
quando você associa diretamente intensidade energética com eficiência energética. Porque aqui nesse gráfico aqui em cima, nós temos a variação da intensidade energética do setor industrial do Brasil, e aqui nós temos a variação do ODEX, do setor industrial brasileiro. Como eu mostrei no slide anterior, nos slides anteriores, nós temos, desde 2005, comprovadamente, uma redução do consumo de energia pelo setor industrial. O setor industrial está se tornando mais eficiente. Então, nós temos claramente isso aqui. Agora, quando nós pegamos a intensidade energética, principalmente quando você associa a intensidade energética com PIB, ou com valor adicionado, no caso aqui é PIB industrial per capita, nós observamos que a dança aqui é quase uma dança. Então, nós temos aqui a intensidade energética, ela aumentou nesses anos, de 2001 até 2005, mais ou menos, justamente porque aumentou o PIB, aumentou o consumo. Lembrando que a intensidade energética é energia pelo PIB. Então, aumentou o PIB industrial nesses anos, aumentou o consumo de energia pelo setor industrial. Então, a intensidade energética chegou a aumentar. Aqui nós temos aumentou o consumo, aumentou o PIB industrial. Aqui nós temos uma estabilidade, os dois aumentam juntos, no caso, ou diminuem juntos. Nós temos aquela grande crise em 2008. Aqui houve uma queda da intensidade energética, não necessariamente associada a processos mais eficientes, só que essa queda ela foi seguida de a crise que o Brasil passou em 2014, aumento da inflação, grandes efeitos que o setor industrial levou, e mesmo assim o setor industrial ele acabou preferindo, ativando certos setores energointensivos, cimento, indústrias químicas, que começaram a trabalhar em pontos não ótimos, ou seja, consumindo muita energia. Nós temos um grande aumento da intensidade energética que reduz aqui. Ou seja, você vê que a intensidade energética para valor agregado, no contexto de valores agregados, é interessante. Preciso tomar um pouco de cuidado com isso daí, quando nós associamos isso daí à eficiência energética. Não é bem assim. Principalmente aquela ideia de eficiência energética, de consumo por energia útil por energia consumida. Aqui ao lado tem vários exemplos, vocês podem ter acesso à descrição desses gráficos nesse link, mas tem vários exemplos de iniciativas, selos, iniciativas Brasil Mais Produtivo, programas de redução do aumento da eficiência energética no setor industrial. E por fim, finalizando aqui a nossa aula, nós temos o setor de transportes, um setor também importantíssimo, cerca de 30% a 40% da energia consumida no setor de transporte. Nós observamos no setor de transporte um aumento de 4,4% ao ano de veículos, aumentou o número de veículos, aqui eu só estou falando do setor rodoviário, só que diminuiu em 0,3% o consumo de combustíveis. Isso significa, obviamente, tecnologias mais eficientes, carros mais eficientes. Claro que o aumento do número de veículos não está na mesma ordem de grandeza que a diminuição do consumo de combustíveis, mas existe um ganho de eficiência. Isso daqui é verificado, por exemplo, em veículos leves. Aqui, exatamente 0,3. No setor aéreo, é interessante porque de 2000 a 2018 teve um aumento de eficiência muito interessante. Uma redução em 4% ao ano do consumo de energia, aqui por passageiro quilômetro. E você vê que o setor aéreo, além da melhoria das tecnologias, dos motores dos aviões, do material mesmo, que acredito que o material possa influenciar também, da aerodinâmica, mas no caso do setor aéreo chama atenção a gestão do transporte aéreo. Então, você ter aviões com uma maior ocupação, isso significa um aumento da eficiência energética, uma melhor gestão dos aeroportos, para o avião não ficar taxiando muito na pista, ou ficando esperar muito tempo no céu, rodando no céu, para que a pista fique liberada. Gestão.
né? Não necessariamente associada à tecnologia, mas gestão. E esses aspectos de gestão, sem dúvida alguma, foram muito relevantes nessa redução do consumo de energia pelo setor aéreo, né? No caso do rodoviário coletivo, diferente dos veículos leves, né, mas rodoviário coletivo, muito importante no Brasil, nós tivemos um aumento do consumo, que se traduz numa diminuição da eficiência. A utilização de biocombustíveis com poder calorífico menor que o diesel fóssil, e aqui também os veículos, muitos veículos com ar-condicionado também, né, associado a isso. Por fim, nós temos aqui um selo, né, o selo do CONPET, que é um dos programas do Brasil que tem como finalidade, né, catalogar ou informar ao consumidor o consumo do veículo, tentando interferir, talvez, na compra daquele veículo, certo? Muito bem, meus caros. Acredito que na aula de hoje eu tenha conseguido passar aí com vocês, né, finalizando essa parte de gestão de energia, que antes nós estávamos falando apenas da oferta, né? Finalizamos a aula de hoje falando um pouco do lado da demanda, e desse lado da demanda, né, os efeitos de tecnologia e os efeitos de sociedade verificados nos setores brasileiros nos últimos anos, né? Qualquer tipo de planejamento hoje energético, ele deve considerar esses dois lados do balcão: oferta e demanda. Oferta, energias renováveis sustentáveis. Demanda, o consumo racional. Em ambos os casos, nós temos um saldo extremamente positivo quando nós pensamos em operacionalizar a sustentabilidade. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.